Oi, gente, sou PNL Natália Saavedra. Tô aqui me acostumando de novo com as câmeras, com as luzes e tudo mais, voltando pro YouTube com o meu rosto aparecendo, né? Esse eclipse me trouxe muitas transformações, me fez reavaliar muitas coisas, inclusive questões de como transmitir, né? Como fazer a comunicação. Então, tô aqui para transmitir para vocês o que eu tenho aprendido em relação à neurociência, cérebro, autocura e tantas outras informações, até com a astrologia que tem conectado, para trazer mais informação, para que possa ajudar mais pessoas a se transformarem também de uma maneira positiva, né? Então hoje, para a gente ir direto ao ponto no vídeo, né, eu quero comentar sobre as paralelas dimensionais e sobre realidades paralelas e as questões dos aprendizados que nós temos em cada lugar, os campos mórficos. São 3 assuntos muito distintos, mas que se conectam de uma maneira muito intrínseca, que é o que eu pude aprender com a minha experiência. Claro que cada pessoa pode experimentar de uma maneira diferente, eu tô aqui para transmitir a minha experiência, né? Então, o que são realidades paralelas, tá? Só para que você possa entender, nós somos seres multidimensionais, o que significa que nós não existimos somente aqui, agora, na Terra, nesse lugar aqui, onde você está aqui vendo esse vídeo. Você está existindo ao mesmo tempo no passado e ao mesmo tempo no futuro. Porque o tempo ele não existe, ele não é linear, como a gente gosta de acreditar com a nossa consciência. Isso significa que aquilo que o Espiritismo fala sobre vidas passadas, elas são somente vidas paralelas, que elas estão acontecendo nesse momento também. Assim como as suas vidas futuras. E é como se a gente fosse, a imagem que me vem assim, é como se a gente fosse uma cebola. Todas as camadas, elas estão de alguma forma interligadas. Que você é o centro. Então, muitas vezes pode ser que aconteçam coisas lá no futuro, né, de outras vidas lá, que você já está lá no futuro, que acabam se interconectando e afetando você no presente, assim como vidas do passado podem afetar o seu presente e vice-versa. Aquilo que você faz no aqui e agora, muitas vezes pode afetar o seu passado, o seu futuro e etc. Recentemente, através de um download de informação, me foi passado que todas essas informações que nós recebemos de outras vidas, elas vão fazendo parte daquilo que nós somos, daquilo que nós vivenciamos no aqui e agora. O que significa que cada experiência que você tem, ela contém todas as experiências que você já vivenciou, tanto no passado quanto no futuro. Isso eu sei que é um pouco complexo de compreender, só que a verdade é que é muito simples. Quando você compreende que todas as experiências elas estão contidas dentro dessa mesma cebola que é você, isso significa que tanto as experiências em que você ascendeu, você fez um salto de consciência e você ascendeu, está contida essa experiência dentro dessa experiência que você está vivendo no aqui e agora. Bem como as experiências em que você foi para um umbral, para uma energia muito densa. Tudo isso está concentrado numa coisa só, ok? Isso são as realidades paralelas, tá? Ao menos é o meu entendimento até o presente momento sobre realidades paralelas. Então, nós estamos constantemente em contato, porque nós somos essa cebola inteirinha. Nós estamos dentro de todas essas camadas. Dentro desse conceito, a gente pode expandir para as paralelas dimensionais. O que são as paralelas dimensionais? Por mais que a gente tenha o passado e o futuro acontecendo simultaneamente, ou seja, todas as nossas vidas estão contidas numa vida só, em cada uma das vidas que nós existimos, as paralelas dimensionais, elas são as infinitas possibilidades que existem para cada uma das escolhas que nós fazemos. O que significa que, quando eu escolho me alinhar com uma determinada vibração, eu faço uma escolha, por exemplo, eu vou me tornar uma pessoa mais positiva, eu vou fazer exercícios físicos, eu vou cuidar mais da minha saúde, eu começo a me alinhar com
as Natálias do futuro, por exemplo, que estão nessa mesma vibração e frequência, e cada vez mais eu vou me aproximando dessas realidades, dessa paralela dimensional que está mais afinizada com a vibração e frequência que eu estou colocando no momento presente. Tudo isso está contido dentro da cebola que a gente falou lá no início, entende? Todas essas paralelas dimensionais, elas estão presentes dentro da nossa experiência única, de todas as realidades paralelas que nós vivenciamos e veremos e já vivenciamos, porque tudo isso é o nosso eu multidimensional, tá? Vai acompanhando o raciocínio, tá bom? Tudo isso que a gente vai escolhendo, todos esses caminhos que a gente vai escolhendo, vão moldando as nossas experiências. E a gente vai escolhendo conforme a nossa vibração e frequência. O que faz a nossa vibração e frequência? Aí entra um pouco da questão do funcionamento do nosso cérebro, tá? Que vem aí a questão do nosso subconsciente. 95% mais ou menos das nossas ações, dos nossos pensamentos, eles são inconscientes. Eles estão conectados com uma parte do nosso cérebro que é mais a parte do sistema autônomo, ou seja, são as partes nossas que a gente não controla, como por exemplo, você não controla os seus batimentos cardíacos. Assim como, por exemplo, se você vê uma imagem que gera muito medo em você, você não vai controlar o gatilho de daqui a pouco começar a tremer, suar frio, ter o coração batendo forte, ter toda uma reação, que isso tudo é do seu sistema que você não controla, é a parte do seu cérebro que você não controla, ela é controlada pelo seu subconsciente, ok? Você, dentro desse subconsciente, você tem uma série de crenças que são construídas. O que são crenças? São filtros, como se você estivesse olhando o mundo a partir de determinadas lentes. Então, você olha para aquilo que está acontecendo ao seu redor, você experimenta aquilo que está acontecendo ao seu redor a partir de um determinado filtro, que são as crenças. Então, por exemplo, se eu acredito, tá, que todos os homens são infiéis, tudo que eu vou olhar ao redor, na minha experiência, vai ser homens infiéis. E eu vou me alinhar com essa frequência e eu vou entrar numa paralela dimensional onde eu experimento, valido e vivencio a crença de que todos os homens são infiéis, ok? Da mesma forma que, se no meu interior eu acredito, pelas experiências que eu vivenciei, pelas pessoas com quem eu convivi, por tudo aquilo que eu pude experimentar, por tudo aquilo que eu escutei desde que eu estava na barriga da minha mãe, e às vezes até antes, conectado, obviamente, com todas as realidades paralelas e tudo aquilo que está acontecendo, tá? Mas a gente não vai somar isso no bolo, mas só para entender, tudo isso, se dentro dessas experiências eu acredito, eu cresci acreditando, por exemplo, que é meu direito divino experimentar a riqueza, que riqueza é para mim. Eu cresci num ambiente onde eu olhei pessoas ficando ricas e sendo felizes, sendo ricas. Eu vou acreditar e eu vou experimentar e eu vou olhar para o mundo e eu vou me alinhar com a frequência da realidade paralela, da realidade que da paralela dimensional que justamente se alinha com esse meu sistema de crenças, entende? É por isso que todos esses coaches, todas as pessoas que falam sobre mudança de realidade batem sempre na mesma tecla. Porque se você não muda o seu sistema de crenças, o seu sistema automático que dá os seus gatilhos, o seu sistema que controla 95% de tudo aquilo que você vai experimentar, vai fazer com que você ative dentro de você, em todos os níveis, porque esse sistema autônomo, né, que até alguns cientistas chamam também de inata, né, uma sabedoria inata que nós temos, ele é controlado e ele controla cada uma das coisas que você vai experimentando. Ele vai liberando os seus neurotransmissores, ele vai liberando mais serotonina, mais dopamina,
ou a citocina em determinadas situações. E tudo isso está conectado com as suas crenças, está conectado com aquilo que você acredita, está conectado com as experiências que você já teve, que é por isso que aí entra a epigenética, etc, etc, etc. Mas nós estamos falando aqui especificamente sobre as paralelas dimensionais. Então você já entendeu que para você se alinhar numa determinada paralela dimensional, você precisa estar muito conectado, ter muita consciência sobre quem você é e qual é o seu sistema de crenças e aquilo que está dentro, que está tendo afinidade com você e que está fazendo com que você manifeste uma determinada linha do tempo, uma determinada realidade, uma determinada paralela dimensional, ok? Só que vamos dizer que você começa a fazer esse trabalho de mudança de crenças, você começa a fazer esse trabalho de transformação, por exemplo. O que é uma outra coisa que afeta você muito fortemente e que acaba muitas vezes impedindo você ou facilitando para você ter essa progressão ou não de mudança de paralela dimensional, que daí está conectado com as suas realidades paralelas e etc, 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 tá? O que pode ser isso? Esse é o seu campo morfogenético, que muitas vezes pode ser o seu campo morfogenético familiar, muitas vezes pode ser o campo morfogenético, o mórfico do lugar onde você mora, pode ser até mesmo dos seus amigos, por exemplo. Você é afetado pelo seu ambiente, tanto que tem até aquele livro, né, A Biologia da Crença, né, que o cara fala a frase que eu acho mais sensacional, é o ambiente sua besta, entendeu? Tu quer saber o porquê que uma pessoa não consegue muitas vezes evoluir, muitas vezes dar aquele salto quântico, além de todas as coisas que eu já comentei antes, é por conta muitas vezes do próprio campo morfogenético da pessoa. A pessoa não tem ninguém no seu círculo que se tornou multimilionário, ou rico, ou rica. Ou as pessoas que têm dinheiro não são pessoas boas, ou são pessoas que morreram muito cedo, por exemplo. Essa pessoa vai morrer de medo de se tornar rico ou rica, entendeu? Esse campo muitas vezes vai bloquear a pessoa, vai puxar a pessoa para trás. A mesma coisa acontece quando você começa a querer se alinhar com novos hábitos, se alinhar com mudanças de vida. Por exemplo, eu aqui avaliei as minhas crenças, avaliei os meus comportamentos e eu percebi que fumar é uma coisa muito complicada, não é o que eu quero para mim. Mas todos os meus amigos fumam. Todos os meus amigos, sei lá, vão para festa e fumam e fazem isso e fazem aquilo. Vai ser muito difícil que eu consiga dar esse salto e me alinhar com outra paralela dimensional se eu continuar inserida nesse mesmo campo, entende? E é claro, a gente não vai mudar o nosso ambiente, a gente pode até impactar o nosso ambiente somente quando a gente já conseguiu fazer aquela mudança de uma maneira muito profunda dentro da gente. É por isso que quando a gente se transforma de uma maneira muito contundente, muito forte, a gente consegue ter um impacto no nosso ambiente com as pessoas que quiserem, que estiverem prontas para aceitarem essa mudança, né? Porque o ambiente, ele se reorganiza, né? Existe um livro que se chama Linked, que ele fala justamente, e também tem algumas teorias da sociologia, que falam justamente que a sociedade, né, o ambiente, as outras pessoas, os grupos sociais, eles vão se reorganizando em função daquele componente. Então, muitas vezes o que pode acontecer é que você mudou, você parou de tomar cerveja, por exemplo, mas os seus amigos continuam tomando cerveja, ou eles vão te excluir, ou eles vão meio que te aceitar, algumas vezes talvez vão tentar forçar você a voltar a tomar cerveja, outras vezes pode ser que eles também comecem devagarzinho, pela sua própria mudança, a transmissão vai sendo feita pelo campo morfogenético, né, ali do ambiente, vai sendo transformado, vai sendo transferida a informação, e as pessoas começam também a ser influenciadas dessa maneira. O que acontece quando nós temos um campo? Por que eu chamo de campo? Tem muitas informações na internet, vocês podem pesquisar mais a fundo. Eu vou passar a minha percepção, né? O campo, ele é a nossa comunicação uns com os outros, tá? Porque nós todos estamos muito conectados.
Nós estamos conectados a nível genético, a nível de molécula, ao nível mais profundo do nosso ser, porque é aquilo, né? Nós todos somos um, e isso é fato. Nós, humanidade, nós todos somos um. É por isso que, se acontece alguma tragédia em algum lugar específico, nós, de alguma forma, nós sentimos, né? Tanto que tem um inconsciente coletivo também, que é um outro campo. Então, a gente precisa tomar consciência de que, por mais que a gente queira ser uma ilha, entre aspas, a gente está sendo constantemente afetado por esses campos. Então, eu te convido a refletir também sobre esses campos que você está inserido. Se você percebe que esses campos te ajudam e te alinham nas mudanças que você deseja manifestar na sua vida, ou se muitas vezes eles podem te limitar. E uma das coisas que eu descobri, que eu deixo aqui como o pulo do gato, né? Esse vídeo já tá ficando muito longo, não tinha planejado que fosse ficar tão longo assim, meu Deus! Se você quer descobrir uma coisa que pode te ajudar nessa questão dos campos, e que muitas vezes está conectado com a sabedoria do nosso coração, e que muitas vezes está conectado com a sabedoria da nossa própria essência, que muitas vezes vem lá do ser que controla a cebola inteira, né? Que é o nosso ser multidimensional. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando numa determinada mudança aqui, né, que para a gente mudar e acessar paralelas dimensionais mais elevadas, muitas vezes a gente é levado para ir a lugares, viajar, tá? Eu sou uma pessoa que já viajei bastante, já mudei assim um pouquinho, né, já morei em outros países. E eu posso dizer com 100% de certeza que quando você se permite ser levado aos lugares conforme aquilo que a sua essência está pedindo para você, você jamais vai se enganar. Os lugares, as cidades, elas carregam campos de informação, campos de frequência vibracional, que muitas vezes é aquilo que você precisa naquele momento para integrar, para poder dar um salto de consciência, para poder se alinhar com uma determinada paralela dimensional que está mais conectada com a frequência que você deseja alcançar, que está dentro daquilo que você se programou para experienciar, de acordo com tudo aquilo que você já vivenciou em outras realidades, e que chega o momento para você dar o seu salto quântico, tá? Porque, como eu falei antes, todas as experiências, inclusive a experiência de ascensão, todas elas estão contidas, mesmo que em experiências em micro oportunidades, elas estão disponíveis para você no aqui e agora, tá? Então, muitas vezes você vai ser chamado para lugares, você vai ter intuição de viajar para lugares, e não é à toa. Às vezes pode ser uma escala que você faz num determinado lugar e aquilo já te alinha com uma outra frequência. Existe uma coisa que se chama na astrologia, né, que são a astrolocalidade, eles têm um nome que agora me fugiu a memória, mas enfim, existe um campo da astrologia que ele fala justamente sobre como os planetas, enfim, em relação ao seu aniversário, seu mapa natal e tudo mais, como eles te afetam. E eu trago isso porque nada é por acaso. Se você prestar verdadeiramente atenção à experiência e como você ficou depois que você viajou para um determinado lugar, você vai perceber que você recebeu informação daquele campo e muitas vezes aquilo te ajudou a dar um salto de consciência que você nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Eu vou contar uma experiência rápida que foi comigo quando eu estava começando a me decidir e me preparar para sair do Brasil. Eu tinha muito medo, assim, muito medo. E eu decidi fazer uma experiência de ir para a Colômbia, que não é tão longe assim, mas eu fui passar férias. E foi justamente no ano da minha retorno de Saturno, que é o ano em que geralmente as pessoas fazem grandes mudanças de vida, é o ano que ou a pessoa casa, ou a pessoa tem um filho, enfim, é um ano que todo mundo faz uma grande mudança, assim. E no meu caso, eu fui para a Colômbia. E eu fui justamente para uma linha totalmente inconsciente. Na época eu não sabia sobre isso. E hoje, né, eu pesquisando fui olhar e tal, muito tempo depois eu fui olhar, e eu fui justamente para uma linha que gerava grandes mudanças, grandes saltos de consciência. Antes de viajar para esse lugar, eu chorava muito, porque eu sentia que eu ia morrer.
sabe? Era uma sensação muito forte. E realmente, eu tava pronta. Dentro do avião, eu tava assim, olha, tudo bem, se eu for, tá tudo certo, né? Já vivi tudo que eu tinha pra viver, eu achava. E foi muito interessante, porque obviamente, né, não morri, estou aqui. Mas quando eu estive lá, eu passei por situações de muito medo, eu fiz uma viagem dentro da floresta sozinha, eu dormi ao relento sozinha, numa rede, sabe? Foi uma experiência assim, muito transformadora e eu vi que eu podia viver com muito menos. Eu voltei querendo me livrar de tudo que eu tinha e eu disse, em 4 meses eu vou embora do Brasil. E aí o resto é história. Assim, todas as sincronicidades foram acontecendo e aí eu finalmente saí do Brasil. Mas eu só consegui sair do Brasil quando eu me alinhei com aquele campo que tinha informação. Ó, o campo que tinha informação para me alinhar com a paralela dimensional onde eu conseguia acessar essa mudança de consciência que a minha essência pedia. Que está ali conectada com o meu ser, né, multidimensional e tudo mais, e tudo isso vai fazendo com que a gente dê saltos de consciência que a gente não consegue nem imaginar. Então, eu trago tudo isso para que, claro, eu sei que é um vídeo até um pouco longo, denso, tem muitas informações, eu deixo para você refletir sobre as experiências que você já teve, as experiências que você está tendo, as experiências que você gostaria de ter, para que você perceba, sabe, para você consiga olhar um pouco para isso de uma maneira mais global. O que talvez, ou para onde você precise ir, os lugares, por exemplo, as viagens são formas, são maneiras que a natureza, que Deus, o universo, sei lá o que, né, que você quiser chamar, criou para te impulsionar para novas experiências. Mas nem sempre você precisa viajar. Observa o teu ambiente, observa os seus amigos, observa as pessoas com quem você convive, observa o seu chefe, seus colegas de trabalho, observa tudo que você está vivendo, percebe o que esse campo está informando para você, percebe o que essas informações que eu passei para você, o que elas te transmitem, e vai percebendo como isso está moldando a sua vida, vai percebendo aonde você quer chegar, para que você consiga se alinhar com decisões mais conscientes que te levem para onde a sua essência quer te enviar. É isso, gente. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, ou enfim, como você desejar. Tô aqui para trocar, né? Eu vou trazer mais experiências de morar fora, vou trazer mais experiências também de mudanças de consciência. E é isso, a gente continua aqui conectado. Se você quiser me seguir no Instagram, tá aqui na descrição também. Se quiser marcar uma sessão aí, uma terapia de PNL ou mesmo de Reiki, Theta Healing, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, tá certo? Ótimo dia para vocês e até a próxima!